Acústica nas eleições. Oferecimento Metalúrgica Schwalm, energia solar, seu projeto nas mãos de quem entende. E FAMURS, é nos municípios que tudo acontece. Muito bem, estou aqui com o juiz da 12ª Zona Eleitoral, Luiz Otávio Bragachu. Participamos aí ativamente no primeiro pleno aí das eleições de 2022. Agora vamos para o segundo turno. Fazendo um feedback, doutor, acho que a região toda se comportou bem, acho que deu quase tudo certo, né? Eu diria que deu tudo certo, né? Poucas urnas trocadas, que é um maior... Nós tivemos dessa vez mais problemas de urna, não sei porquê, mas teve o pessoal da área técnica... Foram 12 urnas, né? Eu não sei te dizer exatamente, porque algumas a gente trocou, outras a gente arrumou, né, e seguiu a mesma urna, então não sei te dizer exatamente quantas foram trocadas, mas o pessoal circulou, foi para cá, foi para lá, arrumou, consertou. Às vezes o problema tu religa e ela volta a funcionar, às vezes ela volta a funcionar e ninguém sabe por que ela voltou a funcionar, porque sabe que material eletrônico é meio assim. Nós tínhamos acompanhando lá no colégio do CIEP, acho que não me engano, a urna 223, acho que é o 123, tinha dado um problema, trancou e no resetar a máquina voltou normal, a turma... tem essas questões, entende? Tu desliga, liga de novo e ela segue funcionando, né? E também tivemos uma situação assim que foi... Não vou dizer... Claro, sempre é desagradável, mas ao mesmo tempo acabou sendo, acho que talvez, interessante, né? A urna da Ilha Santo Antônio estragou. Ai. E é muito longe, né? O pessoal saiu daqui, passou de balsa, foi lá, o pessoal técnico foi lá, conseguiram consertar... Só que, claro, atrasou para voltar, o pessoal muito tranquilo, sabe? Estava atrasado realmente, gente esperando há bastante tempo, mas o pessoal compreendeu que essas questões existem, essas dificuldades acontecem, né? Aí todo mundo votou, porque já tinha passado o horário, a urna acabou, o material acabou chegando quase com 2 horas de atraso do horário final da eleição. Mas tem fotos lindas daquilo lá, o lugar é lindo, fotos da balsa passando, o pessoal acabou tirando fotos. Que coisa boa isso, né? Com muita vontade de ir lá conhecer, sempre tive vontade de conhecer, mas olhando aquelas fotos fiquei com muita vontade. É um lugar lindo lá. E o pessoal provavelmente deve estar sentado debaixo da figueira lá, tem uma figueira maravilhosa na entrada da ilha lá. Daqui a pouco o pessoal tem que esperar, né? E uma coisa assim... Sem muito estresse. E uma coisa assim que eu acho muito legal de estar do interior, da área rural, entende? É que as pessoas não têm pressa. Não. A gente na cidade é escravo do relógio. Né? A gente é escravo do relógio. O pessoal para fora não é. O pessoal é outro jeito de viver, outra forma de enxergar as coisas. Que eu tenho muita vontade de um dia me desligar do relógio, dessas coisas todas e ir pro interior. Então o pessoal da Justiça Eleitoral, além de fazer um passeio, tiraram fotos. Lindas fotos, realmente... Mas essa foi uma das urnas que deu problema, o pessoal foi lá, trocou, todo mundo votou, não deu problema nenhum, terminou. Não tivemos nenhuma situação de urna de lona, o que já vem acontecendo já há bastante tempo, já não seria, na verdade, uma novidade se acontecesse isso a esse ponto. Né? O meu receio original, que era eventual desavença entre grupos políticos, não aconteceu também nenhuma situação. Não tivemos nenhum problema de pessoas que tivessem insistido em tirar fotografia da urna eletrônica, né? Pelo menos ao que se saiba não aconteceu. O relacionamento entre fiscais, mesários e eleitores também foi muito tranquilo. Tivemos, sim, alguns problemas de atraso, de demora para votar, longas filas. Teve lugares em que o pessoal foi todo de manhã e aí encheu de manhã e de tarde não tinha ninguém. Outros foram mais de tarde e aí de manhã não tinha ninguém e de tarde estava cheio. Mas a gente não tem como montar esses fluxos, entende? As pessoas montam seus próprios fluxos. Então, às vezes, essas coisas acontecem de ir mais gente num turno e aí faz fila e no outro turno vai menos. Me surpreendeu o seguinte, nós aqui estamos dizendo, pessoal, não vai de manhã cedo, daqui a pouco... Aí o pessoal mais velho de manhã, né? Faz voto mais tranquilo, vão mais de tarde. E parece que o pessoal comprou ideia e foi muita gente de tarde, né? E aí... Não, nós tivemos muitas sessões eleitorais com muita gente no turno da tarde. Aqui o pessoal da rádio circulou em vários colégios eleitorais, várias sessões aqui. No Alvorada mesmo não parecia dia de festa, de tanta gente. Na verdade, a recomendação continua sendo a mesma, né? É um dia
diferente, é um dia que nós temos que ter um olhar mais tranquilo, né? Ter que fugir um pouco da pressa do relógio, entender que é uma situação que tem muita propensão à formação de fila, né? Porque é o Brasil inteiro votando, não é 2 ou 3, entende? Então, essas coisas elas acontecem, e às vezes também as filas aconteceram porque a urna deu algum problema, ela trancou, e aí a fila ficou parada, e aí até o pessoal chegar para conseguir consertar e tal. Mas assim, ó, tem que ter paciência, porque é um dia que exige toda uma estrutura de logística e que essas coisas podem acontecer. Pois é, a Daniela está dizendo o seguinte, olha, o dia que ela foi votar, atrasou porque era uma pessoa por vez, identificação, biometria, votar e sair. Depois chamavam as outras. Ela sugere aqui que quando já uma pessoa está liberada na cabine de votação, já pode estar outra pessoa fazendo a biometria. Eu fiz assim, eu tinha uma pessoa lá, a minha mesa chamou e quando tinha uma pessoa na cabine, eu já estava na biometria sendo feita. A gente só tem que ter cuidado para não ter circulação de pessoas ali no entorno, né? Porque tem a questão do celular, né? Que a pessoa vai largar o seu celular ali, embora seja perto dela, né? Mas não dá para ter gente circulando. Daqui a pouco a pessoa fica estressada cuidando do celular dela, ao invés de cuidar no processo de votação em si, né? Então a gente sempre recomenda, né, que habilite o próximo eleitor depois que terminou o voto daquele que está ali na mesa. Né? Claro que tu pode daqui a pouco pegar o documento, achar o lugar da assinatura. Isso foi feito. Eu, por exemplo, da minha mesa não foi pedido para que eu assinasse. Em outras mesas, o pessoal, além da biometria, assinou também a folha. Eu assinei na folha ali no caderno de votação, né? O procedimento é assinar, né? Até a gente de repente vai dar uma relembrada nisso aí, né? Na verdade, nós vivemos hoje um tempo que a gente nem sabe bem para que assina, né? Porque se tu votou, se tu foi habilitado na urna para votar, teoricamente não precisa assinar. Que tinha, eu me lembro que eu falei com a Cleonice lá, havia, por exemplo, 1000 pessoas numa sessão, 700 estava habilitada para biometria. Então é como você disse, né? Daqui a pouco eu já estou liberado da biometria, não precisaria assinar. Né? A nossa média de eleitores por sessão é de 350. Porque não dá para pôr gente demais, senão vai gerar fila. E eram 5 votos, e o que também tinha duas situações que aconteceram, que eu vou aproveitar só para mencionar aqui. É o seguinte, nós tivemos duas queixas com relação à foto. A foto que apareceu não era do candidato. Era do candidato. Tivemos 2 casos assim. Então eu só vou explicar para as pessoas entenderem, né, de que não aconteceu nada nas duas. Na primeira situação, a pessoa botou ali o número, o nome correspondia, o número correspondia e a foto estava diferente. Bom, a foto, quem nos manda é o candidato. O candidato, quando faz o registro de candidatura, ele manda a fotografia. Às vezes, a pessoa na rua, que a pessoa conhece, não é aquela da fotografia. Na fotografia, o cara às vezes está com retoque de maquiagem, está com o cabelo penteado. Não, tem candidata que fez um... E aí tu olha a foto da... Não é essa pessoa. Não, a pessoa que eu vou votar não é esse. Eu conheço ele da rua, ele é meu vizinho. Mas tem algum caso que aconteceu assim? Teve um caso, né? O que aconteceu foi o seguinte, a pessoa olhou a foto e não reconheceu o candidato. Mas e aí o ele número... chamou presidente, a foto não é aqui. Ele chamou, ninguém entrou, porque não pode entrar, né? Aí acabou que eu fui até lá, mas eu tive ali, isso foi ali no tênis ali. Só que assim, o nome do candidato estava certo, o número estava certo, a foto é que não correspondia. Mas era o candidato, então? Era o candidato. A foto é que estava, digamos, ele não reconheceu o candidato ali naquela foto, mas era o candidato, porque a foto só teve esses 2 casos. Então, se aquele candidato teve mais voto aqui, a outra pessoa iria ter reclamado, teria identificado. Na verdade, a foto estava com alguma diferença, assim, algum retoque que dificultou o reconhecimento. E o outro caso que aconteceu, a pessoa estava no Rio Grande do Sul querendo votar num candidato de Santa Catarina. Então, ele botava o número do candidato lá em Santa Catarina e aparecia outra pessoa. É porque nas urnas do Rio Grande do Sul não aparecem candidatos de outros estados, só aparece candidato do Rio Grande do Sul. É interessante seu depoimento, eu acho que é a primeira vez assim que eu vejo um depoimento dessa questão, porque
o pessoal diz, né? Eu fui votar lá e não era o meu candidato, e reclama posteriormente. Mas o senhor está trazendo uma vivência que conseguiu constatar que o número realmente não fechava com o candidato. Não, inclusive parou a fila. Tinha gente provavelmente na fila querendo picar o pessoal. Parou a fila, a Cleonice e o Pablo, os dois foram até o lugar, conversaram com o eleitor dentro da cabine de votação, eles do lado de fora, o eleitor lá dentro. Né? Tava toda aquela situação montada ali, a fila parada e tal. E aí disse, mas de onde é o seu candidato? Meu candidato é de Santa Catarina. Bom, ele não vai aparecer na urna. Não vai aparecer na urna. Então é o seguinte, foram os dois únicos casos. Se você for votar num candidato de outro estado, botar o número dele aqui, vai aparecer outra pessoa. Agora não mais, porque agora são só 2 candidatos. Entende? Mas quando era para deputado, acontecia esse tipo de situação. Foram as únicas 2 situações que aconteceram desse tipo de problema. Mas interessante. Bom, a chegada das urnas mais ou menos deu tudo certo, né? Menos a Ilha Santo Antônio que demorou um pouquinho mais. E Chuvisca não, Dom Feliciano conseguiu chegar depois um pouco, porque o que a gente faz em Dom Feliciano? A gente recolhe todas e depois, quando o pessoal vem, traz todo o material junto. Sabe que nós estávamos aqui acompanhando o fechamento das urnas no Rio Grande do Sul e nós tivemos dificuldade. Barão do Triunfo não entrava no Tribunal Regional Eleitoral. E aí, na verdade, não entrava no TSE, porque isso aqui sai direto pro TSE, pro então computador do TSE. Mas nós estávamos pensando, o que houve, Barão do Triunfo? Perderam a urna? O que houve, né? Porque no final, assim, nós estávamos entregando já os pontos aqui para nós ir embora, deu 100% da coisa. Entrou tudo de uma vez só. Eu não sei o que houve, algum problema de transmissão, né? Não, na verdade é assim, tu vai mandando e ele fica na fila. E o computador, isso é tudo centralizado em um computador. Olha aqui, terminou Porto Alegre e ficou Barão do Triunfo em aberto. Eu também não posso responder que seja por ordem cronológica de que tu manda, né? Tu vai mandando, daqui a pouco o caminho da internet que tu mandou tá mais congestionado, um outro tá mais rápido, entra mais rápido o outro. Chegou o momento que Edgar Preto estava se aproximando de Eduardo Leite. Afinal foi emocionante. Foi para 2.000 e pouco. E urnas abertas em Porto Alegre e algumas cidades do interior, né? Então nós aqui estávamos achulhando para ver o que ia dar, né? Porque eleição é uma coisa que ninguém sabe. E aí, por isso que nós acompanhamos até o final. Daqui a pouco Porto Alegre zerou e ficou Barão do Triunfo para trás. Mas tem um problema. Mas claro que não ia tirar a diferença, obviamente, do candidato lá. A diferença foi pequena, foi emocionante. Né? Foi. Fico imaginando essa... E nós estávamos com um repórter dentro do comitê do Partido dos Trabalhadores e um dentro do PSDB. E o silêncio era brutal. Sim, porque... e era uma tendência, né? Porque ele começou a aproximar e sempre foi aproximando. Então era uma tendência que não se sabia se ia chegar o momento da virada. Se tivesse mais 15, 20 mil votos, daqui a pouquinho davam lá. Mas a eleição foi emocionante. Mas assim, sabe que em Porto Alegre, nossa turma de lá também trabalhou, visitou muitos lugares. Realmente, aquela tua preocupação que tu teve aqui na rádio antes da eleição... das pessoas se comportarem com os mesários, com o presidente de mesa, né? Não ofender, sabe que tranquilamente, assim, eu acho que onde nós fomos deu tudo certo. Essa foi uma preocupação geral da Justiça Eleitoral, porque nós tínhamos medo, né? E que todas as inconformidades fossem direcionadas ao mesário. Sim. Porque o mesário é que está ali. É o mesário a pessoa que eles alcançam, que chegam ali no momento, que estão frente a frente, entende? Nós tínhamos muito receio de que fosse direcionada para ele, embora ele não tenha nada a ver com esse negócio, né? O mesário é um cidadão que está ali trabalhando, não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral, ele é convocado para trabalhar, mas ele não é servidor permanente, né? Mas nem questões de celular houve... Não. Pois algumas mesas, aí é uma coisa que a gente constatou, algumas mesas pediam para deixar o celular, no meu caso eu já deixei o celular, mas nós não viemos caso assim, nenhuma pessoa reclamando do celular. Digamos assim, tomara que as conversas prévias que se teve, as pessoas tenham entendido a finalidade, porque muitas vezes a gente questiona e não concorda até entender a finalidade daquilo ali. Né? Então, eu tentei sempre passar que, olha, a finalidade daquela é a proteção do próprio eleitor. Talvez as pessoas tenham compreendido aquele negócio ali. Teve aqui, chegou para nós uma denúncia, mas é isso que nós estávamos falando bem no início da nossa conversa aqui hoje. O Disque Me Disque, né? Eu vi uma pessoa tirando foto da urna, né?
deram o nome, deram o local onde estava filmando, estava fotografado. Mas ninguém mais, só uma pessoa se manifestou para nós aqui da nossa rede. Aqui. A gente tem duas formas de descobrir isso aí. A primeira é tu constatar lá na hora. A segunda é porque quem tira essa foto, ele tira para postar. Mas eu não vi nada, né? Eu também não vi nada. Então imagino que se alguém tirou, guardou, bem guardadinho. Né? Ou mostrou para aquele que lhe exigiu a fotografia, entende? Só. E não mostrou para mais ninguém. Mas não foi para porque ninguém, eu não ouvi nenhum comentário de alguém que tivesse postado a foto. E no Brasil afora teve alguma? Eu não vi assim, não vi que chamou a atenção no dia eu vi um vídeo, acho que era meio-dia, de um cara desmanchando a pau uma urna não sei aonde. Né? Não adiantou nada, porque pegaram, tiraram o flashcard dela, botaram nota, a votação seguiu, né? Foi só para se incomodar fato mesmo, que aconteceu no exterior aqui, nós iniciamos aqui a fazer, era 8 horas da manhã, as urnas do Japão, da Indonésia estavam fechando, né? E depois começou a aparecer imagens da Europa, né? Que o fuso horário é menor. E algumas embaixadas colocaram quem estava de um lado de um candidato, quem estava do outro lado do candidato, da rua. Olha só que interessante, né? E outras, candidatos vermelhos e amarelos, tudo junto. E aquilo numa brincadeira, numa coisa fluindo tranquilo, né? Eu achei interessante isso. Algumas preocupadas, separaram os lados, e algumas todo mundo junto brincando. Esse clamor, essa fervura é de quem está dentro do país. A pessoa que mora já no exterior há 5 anos, 3 anos, 4 anos, ele não se contamina com essa realidade nossa do dia a dia, né? Aqui é muito... Aqui, quem está dentro do território e sofre as consequências da aprovação, aí tem a aprovação da lei tal, a aprovação do não sei o quê, o processo do não sei quem, e aquilo assim é tipo uma novela que todo dia tu vai construindo aquela expectativa. Quem está no exterior está tocando a vida dele lá fora. Uma pergunta aqui, a pessoa que não votou no primeiro turno, tem que comparecer, tem que votar no segundo turno. Tem que votar no segundo turno. As justificativas de voto, elas estão disponíveis ou no e-título, para quem baixou o e-título, ainda dá para baixar o e-título. Agora dá, Tu pode fazer a justificativa ali. Tu pode fazer a justificativa pelo site do TRE. Eu posso, por exemplo, eu não votei no primeiro turno e no segundo turno fazer justificativa direto na urna? Não, direto na urna não. A direto na urna é só do segundo turno mesmo. Ela está perguntando aqui. E quem não votou no primeiro turno vai votar no segundo turno sem nenhum problema. Não impede. Não impede. Não impede. Tá, não impede, então tá. Então eu votei no primeiro, não votei no primeiro turno, posso votar no segundo sem problema. Mas tem que justificar o não voto no primeiro turno. Tem para depois, entende? Porque senão tu fica em aberto, a tua situação eleitoral fica em aberto, tu não fica quite com as tuas obrigações eleitorais. Aí qualquer coisa que tu vai precisar, né? Tu precisa lá um empréstimo bancário, né? Tu precisa de negativa do eleitoral. Tu vai fazer um concurso, precisa de negativa do eleitoral. Então, passadas as eleições, regularize, dá para fazer de casa, sentado lá, entra com o título, faz a sua justificativa ali, né? E resolve, né? Muito bem. 11 horas e 52 minutos. Mais algum fato? Convocar, faltou gente, faltou mesário, faltou... Sempre falta. Convocamos alguns novos agora, de alguns que tinham faltado na primeira... alguns nós não encontramos, né? Porque assim, tu vai lá, tu intima, tu convoca, aí a pessoa, por exemplo, tô grávida, tá? E tu dispensa aquele, convoca outro e tal. Nós fizemos umas convocações suplementares para cobrir alguns buracos que ficaram. No segundo turno agora é um mesário a menos, então isso também facilita. Corrigimos algumas questões, orientamos algumas outras e tal. E vai ser muito mais rápido. A votação agora é duas digitadas e está feita. E continua o apelo, né, de que mantenhamos a calma. Levamos a colinha, se quiser, né? A colinha é interessante para não misturar as coisas, porque agora o único... Um é o mesmo número para os dois, né? O outro é que não tem o mesmo número para os dois. Né? Mas assim, leve a sua cola, não tem problema. Né? As recomendações de paz, de dia de festejar a democracia, né? Paciência, embora as filas vão ser menores, mas paciência, é um dia diferente. Né? Nós vamos estar de novo a partir das 6 horas da manhã lá no cartório eleitoral, montando as estruturas, acompanhando com equipes deslocando para os outros lugares e tal. Então, a expectativa é de que corra tudo tranquilo e que tenhamos um segundo turno
muito tranquilo. E quem tiver dúvida, procura o cartão eleitoral que está funcionando lá, sem nenhum problema. Uma coisa interessante é o seguinte, no site do TRE, tre-rs.jus.br, tem muitas informações. Uma delas é o tal do pode e não pode. Sim. A pessoa pode tal coisa, não pode tal coisa, então ali já tem assim muita coisa escrita ali para o pessoal consultar. Fica à vontade. Muito bem. Doutor Luiz Otávio, nós temos um compromisso com a Justiça Eleitoral de transmitir o horário do eleitoral gratuito. Faz parte do pacote. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Obrigado mesmo. Sucesso para todos nós no próximo turno. Obrigado para vocês também da rádio.